Olá, amigos, sejam bem-vindos a esse encontro fraternal. Meu nome é César, sou espírita já há mais de 25 anos e hoje vou estar fazendo um vídeo sobre um assunto que já é conhecido pelo menos há mais de 80 anos, mas que raríssimas pessoas conseguiram entender, que é sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que traz uma informação muito importante. A informação que Simão Pedro, discípulo de Jesus, o pescador da Galileia, reencarnou no Brasil no século XIX, como Dom Pedro II. Sim, o imperador Dom Pedro II é nada mais, nada menos do que Simão Pedro, o discípulo de Jesus, pescador da Galileia, que teve uma passagem muito particular quando negou 3 vezes Jesus. Ele mesmo reencarnou no Brasil como Dom Pedro II. E aí algumas pessoas podem dizer, mas de onde que está essa informação? Como? Quem que poderia saber? Chico Xavier, no ano de 1938, publicou um livro chamado Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que traz muitas informações sobre o futuro do Brasil, que o Brasil será, no futuro, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque estão anunciando modificações gigantescas para o planeta. Eu não vou entrar nessa questão, porque isso é um vídeo que duraria no mínimo 3 horas para explicar facilmente. Mas a informação é que está lá na página 95 do livro. O livro está falando sobre Dom Pedro II. Este livro foi psicografado pelo irmão X, que todos sabemos é Humberto de Campos. Na época ele ainda assinava a psicografia como Humberto de Campos. Aí depois a família de Humberto de Campos entrou na justiça querendo os direitos autorais do falecido. Inclusive nos anos 40 foi um fato peculiar, algo inusitado, uma família entrando na justiça para reclamar direitos autorais de uma pessoa que já havia falecido. E o caso ganhou uma repercussão nacional. Chico Xavier ficou bastante conhecido por causa deste processo. Quem quiser saber, existe um livro chamado A Psicografia ante os Tribunais, feito pelo Dr. Miguel Timpone, que explica todo o processo, e só para encurtar, a família que tinha entrado na justiça, os juízes decidiram que, se existe vida após a morte, aquela instituição não teria condições de dizer. Não cabia a ela dizer se existe vida após a morte ou não. Mas se existe e a pessoa continua trabalhando, os direitos da família acabam no momento da morte. Ou seja, se existe algum trabalho, se vai gerar algum recurso financeiro, a família não tem mais direito depois da morte. Então foi esse o desfecho da ação da família. Mas o livro em si traz uma informação na página 95, muito clara, mas que infelizmente poucas pessoas prestam atenção. Este capítulo está falando da Guerra do Paraguai, da influência que o Brasil teve no Uruguai e na Argentina, e acontecendo depois, mais tarde, a guerra. Então ele começa falando dos desdobramentos que houveram, que o Brasil influenciou, e na página 95 está dizendo o seguinte: depois da campanha vitoriosa, que as bandeiras brasileiras regressavam pelo Conde de Porto Alegre, o povo estava festejando as vitórias, o país, e que os demais países os países da América do Sul começaram a olhar o Brasil como um país arrogante.
que estivesse ali como uma ameaça. E então, após uma festa que comemorava os acontecimentos, o Dom Pedro II, imperador do Brasil, se retira silenciosamente para um recanto. Isso que eu estou lendo aqui está na página 95. Começa na página 93, 94, estou na página 95, porque se eu for ler vai gastar 20 minutos aqui. Só vou ler o trecho específico que fala de Dom Pedro II. Então, o imperador Dom Pedro se retira silenciosamente para o recanto do seu oratório particular. Ele tinha lá um local onde ele fazia as orações. Com o espírito em prece, isso aqui eu estou lendo, tá? O que está escrito no livro. Contempla o crucificado, ou seja, nosso Senhor Jesus, cuja imagem parece fitá-lo, cheia de piedade e doçura, nas asas brandas do sono, ou seja, o imperador adormeceu enquanto orava. O grande imperador, então, é conduzido a uma esfera de beleza esplêndida e inenarrável. Ele foi conduzido a uma esfera espiritual em espírito, em desdobramento espiritual. Parece-lhe conhecer as disposições particulares daqueles sítios de doces encantamentos. Algo que ele já conhecia. Ele foi levado para uma região onde ele já conhecia, mas de beleza inimaginável. Aos seus olhos atônitos surge então o divino mestre, ou seja, nosso Senhor Jesus se apresenta para Dom Pedro, que está desdobrado do corpo através do sono fisiológico. O divino mestre que lhe fala como nos maravilhosos dias da ressurreição. Olha que informação importante. O divino mestre, nosso Senhor Jesus, que lhe fala como nos dias maravilhosos da ressurreição. Quem é que estava na ressurreição? Os apóstolos é que estavam na ressurreição. Então, o texto do livro, psicografado pelo Chico pelo Humberto de Campos, está dizendo: Dom Pedro II era um dos discípulos de Jesus. Está aqui. O Divino Mestre lhe fala como nos maravilhosos dias da ressurreição. Após os martírios indizíveis do Calvário, assinalando suas palavras com sublime brandura. Pedro, guarda tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Para quem é que Jesus, nosso Senhor Jesus, disse essa frase? Para Simão Pedro. Quando nosso Senhor Jesus foi preso no horto para ser crucificado, Pedro, discípulo de Jesus, estava armado, tinha uma espada. Uma espada não é brinquedo, Pedro andava armado. Jesus nunca reprovou a atitude de Pedro por ter uma arma, né? Bem claro. E Pedro, sacando a espada, ou seja, ele não estava sendo atacado, Pedro. Ele saca uma arma e vai atacar quem? Um soldado? Não. Um auxiliar de um sacerdote, que os evangelhos não citam que ele estava armado. Então, a atitude de Pedro de não estar sendo atacado, ter uma arma e atacar alguém desarmado, era uma atitude de covardia. Por isso, nosso Mestre Senhor Jesus disse: Pedro, embainha tua espada. Porque isso é uma atitude de covardia. Aquele que fere com ferro vai ser ferido, vai padecer. Então, Jesus repete esta mesma frase, deixando claro que
Dom Pedro II era Simão Pedro, a reencarnação de Simão Pedro, discípulo de Jesus, na época que nosso Mestre Senhor Jesus esteve conosco na Terra, encarnado. Então, essas palavras estão dizendo que Dom Pedro II é a reencarnação de Pedro, apóstolo, que é chamado na Igreja Católica de São Pedro. E olha só a mensagem que o Cristo, nosso Senhor, deu ainda. A tua indecisão, falando para o imperador, a tua indecisão e a tua incerteza lançaram a pátria do Evangelho, o Brasil, numa sinistra aventura. As nações, como os indivíduos, têm sua missão determinada e não é justo sejam coagidas no terreno de suas liberdades. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo está dando um puxão de orelha no imperador Dom Pedro II, que era Pedro, Simão Pedro, reencarnado. O lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para a vida política. Não descanse sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens e deve fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. Auxiliarei a tua nação através dos mensageiros de Ismael. Ismael é o guia espiritual do Brasil, que se conservam vigilantes no desenvolvimento dos trabalhos sobre a tua responsabilidade no país do Cruzeiro, mas que as tristes provações gerais em perspectiva sejam guardadas como lições inesquecíveis e que como roteiro de experiência proveitosa para as tuas atividades no trono. Esse foi o puxão de orelha que nosso Senhor Jesus deu ao imperador Dom Pedro II, que é a reencarnação de Simão Pedro, discípulo de Jesus. Então, vale a pena ler este livro e prestar muito atenção. Página 95. Está lá, o capítulo começa na página 93, né, com a Guerra do Paraguai, e continua, e numa outra parte no livro, já na página cerca 80, já começa falando de Dom Pedro II, sobre a missão, mas é exatamente nesta página 95, aonde o espírito de Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que deixou claros sinais e provas que é João Evangelista. Sim, Chico Xavier era a reencarnação de João Evangelista. Nunca ficamos sem apóstolos direto do Cristo. No século XIX tivemos Simão Pedro, Dom Pedro II, e no século XX tivemos João Evangelista aqui no Brasil. Né? Quem quiser saber mais, é só buscar as obras do Chico e vai entender por que eu estou dizendo isso. Né? Não vou falar muito sobre esse assunto, senão o vídeo vai passar a ter 2 a 3 horas. Mas aqui está a informação. Ela já existe há quase 90 anos, mas infelizmente poucas pessoas param para analisar o que está se dizendo. E o que está se dizendo aqui é exatamente isso. Humberto de Campos, que pertenceu à Academia Brasileira de Letras quando estava encarnado, depois da desencarnação, começa a psicografar pelo médium Francisco Cândido Xavier. Escreveu 14 livros extraordinários e um livro em especial também, que é Boa Nova. Neste livro Boa Nova, ele traz uma mensagem no capítulo número 2, o encontro de Jesus e de João Batista quando eles ainda eram adolescentes. E ali ele deixa claro que
Jesus é o Espírito do amor e João Batista é o Espírito da verdade. E Jesus, no Evangelho de João Evangelista, capítulo 14, 15 e 16, ele cita também que enviaria o Espírito da verdade para nos ensinar todas as coisas. Então, Espírito da verdade, ou Espírito Santo, Jesus também chamou o Consolador de Espírito Santo, é um Espírito só, é João Batista, que foi a reencarnação de Elias, conforme estão nos Evangelhos. Já fiz um vídeo sobre este assunto. Mas este vídeo hoje é sobre Pedro. Simão Pedro, apóstolo direto de Jesus, reencarna no Brasil no século XIX como Dom Pedro II. Ou seja, nosso Senhor Jesus sempre enviou seus apóstolos em toda a história da humanidade para nos auxiliar. Existem outras encarnações de Simão Pedro, né? Mas eu não tenho dados maiores para dizer. Eu sei, estou dizendo e baseando na obra de Francisco Cândido Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vale a pena ler o livro todo, mas especificamente nesta página 95 é que está a informação que Simão Pedro, apóstolo de Jesus na Galileia, pescador da Galileia, reencarnou no Brasil e foi Dom Pedro II. Meus amigos, por hoje é só. Agradeço a atenção e peço a Deus que abençoe a todos. Muito obrigado e até a próxima.